Saci Duarte. No vídeo de hoje a gente vai ver a letra, tradução e curiosidades da música Scentless Apprentice, que é a segunda faixa do álbum Inútero do Nirvana, lançado em 1993. Essa música particularmente foi a única que foi diretamente inspirada num livro, um dos livros favoritos do Kurt Cobain, que é O Perfume, a história de um assassino do escritor alemão Patrick Süskind, que foi publicado em 1985. Então, nessa primeira parte do vídeo, a gente vê a letra e a tradução, e na segunda parte a gente vê as curiosidades, que é uma música bem interessante. Ela tem uma batida bem forte, bem punk rock mesmo, bem grunge nesse álbum. Então, tem algumas partes ali que a gente quase não entende, porque o Kurt grita bastante, mas é uma música bem interessante. Então, vamos para a primeira estrofe. Ela começa assim, ó. Like most babies, smells like butter. Como a maioria dos bebês cheiram a manteiga. His smells mellowed like no water. O cheiro dele era como de nenhum outro. He was born scentless and senseless. Ele nasceu sem cheiro e sem sentidos. He was born a scentless apprentice. Ele nasceu um aprendiz sem cheiro. Então, essa primeira parte ele está se referindo ao personagem principal desse livro. Aí o refrão ele vai gritar mesmo, ele vai cantar Hey, go away 3 vezes. Hey, go away, go away. Ele fica repetindo, né? Então, vai embora. Também tem a ver ali com a história do livro. E o segundo verso, né? A primeira estrofe do segundo verso. Every wet nurse refused to feed him. Aqui é bem interessante, né? Porque wet nurse, juntas, elas significam ama de leite. E separadas, wet significa molhada ou molhado e nurse é enfermeira. Então isso também tem a ver ali com a história desse personagem desse livro. Então que toda a ama de leite se recusava a alimentá-lo. E algo interessante também é que em português, quando as palavras terminam em M, N, a gente pronuncia como tim, rim, a gente deixa a boca aberta, né? Mas para aproximar ainda mais da pronúncia dos nativos e de quem canta, o ideal seria fechar a boca, né? Pronunciar him, him, tá certo? Então fica refused to feed him, him. Seguindo. Electrolyte smells like semen. Eletrólitos cheiram a sêmen. I promise not to sell your perfumed secrets. Eu prometo não vender seus segredos perfumados. There are countless formulas for pressing flowers. Há centenas de fórmulas ou há incontáveis fórmulas para amassar flores. E é bem interessante também no livro que a gente vai ver algumas técnicas para extrair os óleos, né, para produção de perfumes. É isso que ele está se referindo. Aí volta o refrão de novo. Hey, go away, mais 3 vezes. Vai embora, vai embora. I lie in the soil and fertilize mushrooms. I lie in the soil and fertilize mushrooms. Significa fico deitado no solo e fertilizo cogumelos. Leaking out gas fumes are made into perfume. Vapores que vazam se transformam em perfumes. You can't fire me because I quit. Você não pode me demitir porque eu desisto. Through, aqui vem aquela língua entre os dentes, né? Sutilmente, não pra fora que nem eu costumo colocar. Então, throw me in the fire and I won't throw a fit. Jogue-me no fogo e eu não reclamarei. E segue o refrão de novo. Hey, go away, vai embora, vai embora. E ele segue. Então,
Essa música, num primeiro momento, se tu ainda não tá habituado com um som mais pesado de punk rock, do grunge, ela pode até causar um pouquinho de estranheza, o que eu realmente achei que teve tudo a ver com o livro, porque o livro ele traz uma história muito interessante e ele já traz algumas cenas ali bem estranhas já no início, né, no primeiro capítulo, e no filme também, tem um filme, mas eu vou deixar um vídeo especificamente só para fazer a resenha desse livro, mas vamos ver como que essa letra foi concebida, né, como que essa música foi criada. No livro Come As You Are, a história do Nirvana, do Michael Azerrad, ele conta aqui que o Dave Grohl, ele chegou pro Kurt com um riff, né, da guitarra. Ele conta que essa canção foi iniciada num dos ensaios ali pro álbum Inútero. Lembrando que o Kurt, ele escrevia muito, ele tinha vários cadernos que ele desenhava e escrevia. Só que ele confessa que ele deixava para escrever a letra das músicas bem em cima da hora, quando eles iam gravar mesmo, quando eles já estavam no estúdio. Como ele realmente escrevia bastante, ele escrevia muitos poemas, ele dava uma folhada ali no caderno dele e ele ia tirando conforme vinha na mente dele. Então ele ia pegando, ele mesmo falava que ele roubava os poemas dele. E aqui no livro eles contam que foi durante um dos ensaios para o álbum que o Dave Grohl chegou com um riff de guitarra e o Kurt achou que era muito clichê, era muito grunge, clichê. Lembrando que o Kurt era bem crítico, tá? Então ele achou muito clichê, muito grunge mesmo, e não fez muita questão nem de ensaiar com o Dave, que é o que eles contam aqui. Mas daí, como conta ele decidiu escrever a canção para agradar o Dave, né? Para não deixar o amigo ali na mão. E nisso, eles viram que ficou boa. O Chris já chegou e já implementou mais algumas coisas ali na canção, no ritmo, né? Na música. E no final, o Kurt ficou muito satisfeito. Ele falou, né, que foi a canção mais colaborativa que a banda já fez. Inclusive, é a única canção que os royalties são divididos por igual entre os três. E o nome dos três também tá na composição da música. Aí ele fala assim, ó, acho que a maior razão pela qual a canção soa bem é o estilo de cantar e as partes de guitarra que faço por cima do ritmo básico, diz Kurt. Mas ficou ótimo. Ele veio com o princípio da canção, ele tá se referindo ao Dave aqui, trabalhamos naquilo e foi realmente diferente. Nunca fizemos isso antes. E daí aqui na outra página, ele explica, né, que Santla's Apprentice foi inspirada no romance, né? E o que é esse romance? Conta a história ali no século XVIII, em 1700 e alguma coisa, sobre um personagem bem peculiar, que é o interessante porque o Kurt, ele se identificava muito com esse personagem. Esse personagem, ele não era para ter nascido, ele curiosamente sobrevive às mais diversas situações que uma pessoa normal não conseguiria viver. Então ele é um personagem que ele não tem cheiro, então as pessoas não estão nem aí pra ele, tanto faz. A cena do nascimento dele é bem nojenta, e eu acho que isso tem muito a ver com o Kurt também, porque o Kurt gostava de coisas assim que geralmente a gente tem certo nojo, assim, né, com excreções humanas e vômito, essas coisas tudo, a gente não aguenta muito bem. Então o Kurt, ele gostava dessas coisas, sabe, era bem curioso nisso nele. E o fato desse personagem, do Jean-Baptiste Grenouille, que é o personagem do livro O Perfume, ele não ter cheiro, e as pessoas não... Era como se ele não existisse, sabe? Porque o que é o cheiro, né? O cheiro, ele entranha na gente, ele entra fundo, a gente não consegue evitar um cheiro. Pensa bem, tu tá num ônibus e alguém tá fedendo, tu não consegue evitar aquele cheiro. Assim como tu tá num jardim, tu sente o cheiro de uma flor. O que é a laranjeira, por exemplo, né? As flores da laranjeira, que tem um cheiro tão gostoso, a gente não consegue evitar. Então, ele causa muitas sensações, muitas emoções na gente, né? Visceral, tá na nossa entranha aquilo.
E esse personagem, por não ter cheiro, então ele não era amado, e tudo que ele queria na vida dele era ser amado, e era isso que o Kurt provavelmente ele se identificava. Não só o personagem desse livro, mas curiosamente o autor desse livro também, o Patrick Süskind, ele mesmo se considerava um pouco que misantropo, né? Uma pessoa que tem aversão ao ser humano, no sentido de se isolar. Inclusive ele ganhou algumas premiações, ele não foi receber algumas premiações, né? A gente vê aí na vida do Kurt Cobain também que ele meio que não gostava das premiações da MTV. Quando ele ia lá receber, ele ia porque ele queria que a música dele fosse ouvida, e a MTV na época, nos anos 90, era um meio de levar a música dele para mais pessoas. Então, para ele fazer o dinheiro que ele queria, para enfim fazer realmente o que ele gostava. E enfim, esse álbum realmente ele voltou, ele quis se diferenciar do Nevermind, que o Nevermind foi muito mais produzido, e ele quis fazer do jeito dele o álbum Inútero, que foi o que eles realmente acabaram fazendo. Fazer um álbum um pouco mais cru, né? Com menos intervenções ali de mixagens de mesas de som. Voltando para a história, então esse personagem ele não tinha cheiro, mas em contrapartida ele tinha um olfato muito aguçado, né? Um nariz absoluto, que é o que o pessoal nessa área da perfumaria chama. Então ele conseguia identificar todos os cheiros possíveis do mundo. Então a busca dele era por fazer o perfume perfeito. E isso vai acontecendo alguns assassinatos ali. Então ele assassina algumas mulheres para chegar nesse perfume ideal. É isso que conta o livro. Então aqui no livro ele continua, ó. Talvez esse seja o personagem com quem Kurt possa se identificar. Daí o Kurt fala, sim, mas ainda alguns anos atrás. Senti-me muito parecido com esse cara, só queria estar o mais longe possível das pessoas. Os cheiros delas me enjoam, o odor humano. Em várias entrevistas o Kurt cita a leitura desse livro e essa identificação que ele tinha com o personagem principal. Nesse livro, a biografia ilustrada, lançado esse ano de 2020, o autor traz um texto que eu não sei se eu concordo, porque ele fala assim, ó, Kurt se inspirou nos assassinatos do romance O Perfume, de Patrick Süskind. Eu não acho que a música está inspirada nos assassinatos especificamente, mas sim no personagem principal, porque a música não está falando especificamente dos assassinatos, né? Ele deixa ali, ó, ele fala que eu prometo não vender os seus segredos perfumados, que até então ninguém sabia como que o Jean-Baptiste Grenouille estava fazendo para compor as notas do perfume, né? Do perfume ideal dele. E também no livro Mais Pesado que o Céu, ele traz assim, ó, ele está se referindo ao ano de 1992, ele fala assim: Kurt admitiu que o ano anterior tinha sido seu período mais prolífico. Pelo menos estava lendo livros, afirmou ele, entre os quais Perfume, de Patrick Süskind, pela segunda vez. E Kurt também, uma entrevista dele para a revista Spin de 1993, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, ele confessa que ele sentia que ele gostava muito de cheiros, né? Ele tinha essa ficção por cheiros como o personagem principal, e ele disse que um dos desejos dele também é que ele, se ele saísse, né, parasse com a banda, ele gostaria de abrir uma perfumaria. Olha só que interessante. Então eu espero que tu tenha gostado do vídeo, gostado da letra e das curiosidades. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo linkado para ti, a música, o livro também, se tu quiser dar uma olhadinha, e as entrevistas do Kurt. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Paz, amor e empatia.